Muito boa tarde a você que nos acompanha. A partir de agora tem mais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira para te deixar mais atualizado. E atenção aos motoristas que trafegam pelo estado de São Paulo. O governo do estado paulista abriu uma licitação para a instalação de novos radares nas rodovias estaduais. E o número impressiona. A ideia é instalar só no primeiro semestre deste ano 649 radares. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, os investimentos chegam a quase 197 milhões de reais e os equipamentos atuais serão substituídos por outros mais modernos. Uma das novidades vai ser a adição de uma tecnologia que permite a leitura automática de placas. Além disso, também vão exercer a função de contagem de veículos com capacidade de transmissão de informação em tempo real para o departamento. Para quem está em busca de economizar na alimentação, esse é um bom momento para incluir ainda mais ovos nas receitas. As ondas de calor têm afetado a produção, fazendo com que os preços entrem em queda nas prateleiras. O ovo é a opção coringa no cardápio do brasileiro. E o preço deste item, que é um dos mais versáteis, vem caindo neste início de 2024, segundo pesquisa do CPA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. A queda é de 3,26% nos valores praticados nos ovos vermelhos e 1,14% nos brancos. E se por um lado a cotação está em baixa no mercado doméstico, por outro, as exportações não param de crescer. Foram embarcados para o exterior mais de 25 mil toneladas de ovos, incluindo os produtos in natura e processados. A quantidade é 3 vezes maior que do ano de 2022, a mais alta dos últimos 11 anos. E parte desse aumento é reflexo dos casos de gripe aviária que prejudicou a produção de diversos países, fazendo com que a demanda internacional fosse redirecionada ao Brasil. Este empresário possui uma loja especializada na comercialização de ovos há 15 anos. Ele explica que as constantes ondas de calor que vêm ocorrendo no país, aliadas ao preço da saca do milho, que é a principal fonte de alimentação dos aviários, têm afetado o valor de revenda do produto no mercado interno. O clima hoje não está propício para trabalhar com ovo. Então a gente aqui cuida para pedir toda semana o produto e já sair com ele na semana, não ficar com estoque. Marisete é empreendedora no ramo de salgados e 90% dos produtos levam ovos nas receitas. Por isso, o valor pago por ela no item interfere demais no resultado para o cliente. Afinal, por dia, ela usa 2 dúzias para fazer as encomendas. Quando não é na massa, é para pincelar, para assar, né? Então, é basicamente o ovo e o trigo são os principais. Só que daí também não dá para comprar muito, né? Então, toda semana você tem que buscar as ofertas nos mercados e aproveitar. Daí, compra 3, 4, 5 cartelas para semana, né? Mas para estocar não dá. Seja então para venda ou para consumo próprio, o ovo está longe de ser um coadjuvante na mesa da população. Uma proteína acessível e fundamental para a nutrição. Aproveitando esse assunto, então vamos ao Minuto da Economia desta quarta-feira. A maioria dos trabalhadores recebeu um reajuste maior do que a inflação no ano passado. Isso se eles tiveram a negociação feita pelo sindicato da categoria. A conclusão está no salariômetro da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo. Quando as pessoas ouvem uma notícia como esta, quase ninguém acredita, mas é verdade. O problema é o percentual. O maior aumento, por exemplo, foi da indústria da construção, de 1,5%. Isso porque o setor passa por um momento de expansão e precisa contratar gente para dar conta. Aí paga mais.
O detalhe, e bem pequeno, é que 1,5% acima de um indicador oficial de preços geralmente acrescenta pouco na conta bancária de cada um, a não ser no caso dos gerentes, diretores, etc. E este pouco sai rapidinho com as novas faturas de aluguel, condomínio, planos de saúde e mensalidades escolares. Estava na hora de uma nova reforma trabalhista, não para espoliar os patrões, mas para negociar melhor os reajustes das contas que todos pagam. Um estudo mostrou que o sentimento de solidão, muitas vezes desprezado, pode aumentar o risco de morte em pessoas com obesidade. Embora não seja tão comentado como a falta de dieta ou exercícios físicos, a sensação de estar sozinho pode prejudicar bastante a saúde. A solidão é mais do que estar sozinho. É um estado emocional que não afeta somente os sentimentos, mas também a saúde física e mental. A pesquisa publicada pela revista médica americana JAMA Network Open mostrou que a melhor forma de tratar doenças relacionadas à obesidade é mudando o estilo de vida. Para chegar a esta conclusão, foram analisados os dados de 400 mil pessoas de um grande banco de dados biomédicos. O acompanhamento foi longo e durou cerca de 15 anos. Quem participou não tinha qualquer doença cardiovascular no início da coleta de dados. Dentro desse período, aqueles que não se sentiam isolados ou solitários tiveram 36% a menos de chances de morrer por qualquer que seja a causa. O isolamento social foi o principal fator de risco, mais perigoso do que a depressão e a ansiedade. A análise entre os mais jovens também chamou a atenção. Quem tinha o sentimento de estar socialmente isolado apresentou mais de 30% de chances de morrer precocemente do que aqueles que não compartilhavam do mesmo pensamento, que pode atuar como uma forma de estresse crônico, o que não é saudável. Mesmo que seja desafiador, ainda existem algumas estratégias para contornar esse sentimento. Segundo os especialistas, um dos primeiros passos é tentar conversar com algum familiar ou um amigo de confiança. Compartilhar o que você está vivendo pode ajudar a aliviar a solidão. Participar de atividades sociais, como aulas ou eventos de seu interesse, também poderão ajudar a conhecer novas pessoas. Se a solidão continuar, a opção deve ser buscar a ajuda de um profissional. A Europa registrou mais de 30 mil casos de sarampo em 2023, um aumento de 30 vezes em comparação a 2022. Por isso, a Organização Mundial da Saúde fez um apelo para que os países intensifiquem a campanha de vacinação. O sarampo é uma doença viral e altamente contagiosa, transmitida pelo ar e pode levar a complicações fatais. A alta registrada no ano passado é atribuída especialmente à queda das coberturas vacinais durante os anos da pandemia de Covid. Segundo a OMS, mais de 1.800.000 recém-nascidos no continente não foram protegidos contra o sarampo entre 2020 e 2022. A nível local, para evitar o ressurgimento do vírus, pelo menos 95% das crianças devem ser vacinadas. E ainda neste assunto de saúde, a demência afeta mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. E esse número aumenta a cada 3 segundos. Nas inúmeras tentativas que a ciência busca tratar a doença, um novo estudo feito por pesquisadores do Texas, nos Estados Unidos, descobriu um biomarcador que pode antecipar o diagnóstico de demência entre 5 a 10 anos antes dos sintomas. A pesquisa foi feita com a colaboração de 500 voluntários na faixa etária de 70 a 74 anos. Todos os participantes foram submetidos a exames de ressonância magnética no cérebro que seriam comparados com exames feitos antes do aparecimento da síndrome. Após a comparação, os exames mostraram que os atuais com os 10 anos atrás, os pesquisadores encontraram uma pista na substância cinzenta cortical do cérebro, que estava relacionada ao declínio cognitivo e ao desenvolvimento de demência. Essa é uma síndrome que consiste na perda ou deterioração da memória, problemas na fala, na escrita e dificuldades de compreender informações. Para os pesquisadores, o próximo passo da pesquisa é identificar quais fatores de riscos podem estar associados ao desenvolvimento da demência. Alguns especialistas acreditam que esses fatores podem incluir dieta, exposição a poluentes ambientais, riscos cardiovasculares e genética. Além dos resultados positivos, acredita-se que o estudo pode ajudar a minimizar
custos em ensaios clínicos futuros, já que pode ser possível selecionar participantes com risco apontados pelo biomarcador e que ainda não desenvolveram demência, para dar continuidade a essas pesquisas, o que pode ser útil para futuros medicamentos experimentais para combater a síndrome. O cuidado com esses pacientes também está no Brasil, pois estima-se que atualmente cerca de 1.200.000 brasileiros sofram com a síndrome. Entretanto, é estimado que esse número cresça, podendo chegar a 4 milhões até 2050. Eu fico por aqui, mas volto às 18h30 com mais notícias e espero por você. Às 10 da noite também, informações ao vivo para você. Obrigada pela companhia. Tchau.